Olá, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje é domingo, dia 9 de agosto de 2020. São 9 horas, 2 minutos. Estamos em mais uma transmissão ao vivo pelo Facebook e que posteriormente, tudo dando certo, será compartilhado também na nossa página do Facebook, na página da Primeira Igreja Batista de Vila Dirce. Logo, nossa saudação, bom dia a todos os presentes ao vivo e aqueles que estão posteriormente assistindo essa gravação. Que a todos Deus abençoe, que a palavra do Senhor edifique a cada um e a cada família. Meu nome é Sidney, sou pastor da Primeira Igreja Batista de Vila Dirce, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz Dia dos Pais a todos. Seu Carlos Roberto, meu pai, obrigado, viu, por tudo. Feliz Dia dos Pais para você também. Que Deus o abençoe. Tenho sido um pai e muito pelo que o meu pai me ensinou, devo também a ele essa gratidão. E agradeço ao nosso Deus, o nosso eterno Pai, exemplo maior, né, que a todos devemos seguir. Meus queridos, eu vejo alguns de vocês aqui. Então, bom dia, irmã Jandira, irmã Severina, irmã Ivanete, irmão Taveira, irmã Silinésia, irmã Rubiana, Erivaldo, Letícia, Andressa, Ivanete, falamos, né? Débora, Dilza, Gile, Wagner, Carlos, Lucas, Delza, Letícia, a todos e a todos que acompanham vocês aí na transmissão, no seu lar, a todos um bom dia. Vamos falar com Deus, convido você a fechar os teus olhos, combinando de que durante esse tempo é essencial que você foque e que você deixe toda a sua concentração voltada para o culto que você vai prestar ao nosso Deus. Vamos falar com o Pai? Deus amado, santo é o teu nome. Nós agradecemos ao Senhor por esta manhã. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, pelo que nos tem feito. Agradecemos pelo ar que respiramos, pelo belo dia que o Senhor nos concede e sempre, sempre seremos gratos pelo teu Filho na cruz, pela salvação que o Senhor nos deu. Pai, agradecemos também hoje pelos nossos pais, por cada um deles, Pai. Que o Senhor os abençoe e continue zelando pelos nossos queridos pais, por cada pai desta amada igreja, por cada pai que acompanha essa transmissão, cada ouvinte, ó Pai, por favor. Peço perdão pelos meus pecados, e o Senhor sabe, e eu sei que sou pecador. Careço, ó Pai, do teu perdão, do teu amor, da tua misericórdia e do teu ensino constante, no guiar do teu Santo Espírito, para que possamos sempre agradar ao Senhor. Pai, peço por esse momento, pelo culto que prestamos a Ti, por essa transmissão, pela forma que estamos chegando na casa de cada um, Pai, onde também os nossos irmãos podem acompanhar neste momento e também prestar o culto ao Senhor. Por favor, se conosco, nos dê sabedoria e nos auxilie. Ó Deus amado, novamente te peço, Pai, pela cura, pela vacina desta pandemia que estamos enfrentando. Sê, Pai, com os cientistas, com os profissionais, com todos que estão ligados a essa busca, a essa cura, Pai, por favor. Sê com aqueles que estão enfermos, com aqueles que estão enlutados. Ajude cada família, cada pessoa, Deus. Tem misericórdia, Senhor, por favor. Também, Pai, pedimos a Tua volta, desejamos, ó Pai, estar contigo, viver na Tua presença, como nós entoamos, como nós louvamos. Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós desejamos estar logo
louvando e bendizendo, ó Pai, face a face com o Senhor. Pai, eu quero pedir também pela minha família, quero agradecer por ela. Oro, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos louvar ao Senhor. Então, quero te convidar a exaltar, a bendizer o nome do nosso Deus, juntamente com os queridos irmãos do louvor. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para exaltar o nome santo do Senhor e quero te convidar a adorar a Deus, porque não há Deus como nosso Deus, não há outro igual a Ele. Ele é poderoso, Ele é digno, por isso que eu te convido. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Vamos lá. Amém, glória a Deus. Realmente não há nenhum Deus como nosso Deus. E nós somos falhos também, né? Nós somos os seres humanos e nós precisamos de um amor perfeito. Nós precisamos de compaixão, de esperança. E só tem uma pessoa que pode nos conceder isso, que é Jesus Cristo. Porque Ele é o único que move a montanha para nos resgatar. Ele é o único que pode nos conceder a salvação, porque Ele venceu a morte. Então, através de Jesus Cristo, nós podemos ter a salvação. E isso que quero te convidar, vamos louvar a Deus, declarando que Ele tem poder para salvar. Vamos lá.
Amém, concordo, irmã Dilza. Muito linda essa música, realmente. É que o nosso Deus a Ele seja esse louvor como cheiro suave, que Ele se agrade do nosso louvor, não só pelos nossos irmãos do louvor, mas o nosso louvor, o meu, o seu, o nosso louvor, o louvor de cada um dos irmãos, seja realmente cheiro suave ao nosso Deus, um sacrifício de louvor a Deus. Meus irmãos, nós vamos à mensagem de hoje, nós queremos ministrar aqui, refletir também, voltado para esse Dia dos Pais. Então, quero pensar com vocês o tema da mensagem de hoje. Deixa eu já colocá-lo para vocês também. A importância da boa disciplina. A importância da boa disciplina. Sobre isso que eu quero falar, aproveitando então a homenagem aos pais e pensar também, poder trazer uma palavra a cada pai. Eu quero começar dando características de um pai da palavra de Deus, um pai da Bíblia, tá? E vocês vão matar a charada facinho, rapidinho. Olha só. Ele foi um bom filho. Ele foi um bom amigo. Ele foi um bom músico. Ele foi um bom partido. As meninas se interessavam por ele. Ele foi um bom guerreiro. Ele foi um bom empregado. Ele foi um bom conselheiro. Ele foi um bom servo de Deus. Ele foi um bom rei. Mas falhou como pai. Interessante, né? Falaremos de Davi neste Dia dos Pais. E é interessante pensar como ele foi bom em muitas coisas, mas de repente falhou um pouco aí no quesito pai. E a gente vai pensar um pouquinho nessa falha de Davi para aprendermos, né? E não cometermos os mesmos erros. Antes de irmos ao texto bíblico, e como introdução eu quero chamar a atenção para algo. Você já notou que no Dia dos Pais a palavra herói ela aparece quando é feita homenagens ao Dia dos Pais, ou em comerciais, ou na TV, ou nas lojas. A palavra herói ela está sempre sendo mencionada nesse Dia dos Pais. Para muitos filhos, os pais são verdadeiros heróis, até porque o pai está sempre livrando o filho do perigo. E há de dizer que alguns dos perigos que os pais livram os seus filhos são perigos que os próprios filhos se meteram. Perigos que eles poderiam ter evitado, mas eles se colocaram no perigo e aí o pai chega lá como um herói para poder livrar. E é por esses heroísmos que às vezes um pai ele é deixado de ser visto como um bom pai. Ele é visto como herói, mas o seu papel de pai acaba sendo prejudicado. Há ocasiões que esse herói é reconhecido pelos filhos, é reconhecido pela comunidade, é reconhecido no seu local de trabalho, mas ele não é exatamente um pai tão bom. O camarada ele é bom em muitas coisas, passa a ser um herói, mas ele não é bom como pai. Ele é o cara, mas deixa a desejar como pai. Davi se encaixa um pouco nisso. Foi um herói nacional e através da sua omissão ele também livrou um dos seus filhos do perigo, um perigo que o próprio filho cometeu, que ele mesmo entrou e ele deixou a desejar na sua função, no seu papel de pai.
por ter cometido algumas falhas nesse sentido, é que nós temos um registro da palavra de Deus sobre um lamento de Davi. E é nesse texto que nós vamos iniciar a nossa meditação. Eu peço a você que abra a tua Bíblia no segundo livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 18, o versículo 33. Tem que falar devagar, 33, para não ter a trava-língua, né? 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33. Dou um tempinho para que você abra a sua Bíblia e acompanhe na leitura. Minha versão de leitura é a NVI, talvez difira um pouco aí na sua versão, mas vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: "Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho." Bem, esse é o lamento de Davi. Antes de prosseguirmos, vamos falar novamente com o Pai. Deus amado, Pai bendito, louvado seja o teu nome. Neste momento, iremos refletir na tua palavra, entregar a mensagem, Pai, a mesma que o Senhor já colocou no meu coração para poder pronunciar à tua igreja, aos meus irmãos. Conceda, Pai, que neste momento tenhamos toda a sabedoria para entregar a tua palavra, a tua mensagem, que ela chegue e que haja boa recepção no ouvido, no coração de cada um dos meus irmãos. Que haja edificação, transformação. Você também, Pai, com cada ouvinte, não somente os pais, mas que todos possam entender aquilo que o Senhor quer nos dizer, que possamos cumprir e a tua vontade se estabelecer nas nossas vidas. Eu peço, eu oro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. No exercício pastoral, a gente tem participado muito mais de cultos fúnebres do que se não estivesse no ministério. Essa é uma das nossas realidades. E por participar de muitos cultos fúnebres, muitos sepultamentos, algumas vezes nós temos visto, e lamentavelmente, cenas como essa vivida pelo Davi, com relação ao seu filho Absalão. Cenas em que o pai acaba enterrando o filho. Sempre é dito em situações como essa que essa não é a ordem natural. Espera-se que o pai parta primeiro do que o filho. Mas toda vez que isso acontece, que o pai acaba partindo antes do filho, há uma tristeza muito grande. É uma dor muito forte, né? Porém, eu posso falar sem sombras de dúvidas que aqueles pai ou mãe que tem enterrado o seu filho têm passado por uma dificuldade muito maior de consolo e também de conforto. Mas também são maiores as chances dos filhos rebeldes terminar a vida mais cedo, né? Partirem dessa vida, a chance é maior para esses do que para os filhos obedientes ou, melhor dizendo, aqueles filhos que honram pai e mãe. Né? Até porque existe um mandamento com promessa que dá a garantia a esses filhos de que seus dias serão prolongados sobre a terra. Êxodo capítulo 20, versículo 2. Em vista disso, a mensagem que queremos trazer, ela visa uma reflexão para pais, para filhos, a fim de evitarmos passar
por uma experiência como essa. Não queremos que essa experiência extremamente dolorosa que Davi passa com seu filho Absalão seja também experimentado por você. Né? Se Davi tivesse agido como um pai presente, um pai mais disciplinador, penso que o lamento dele poderia ser evitado. Antes de ser um herói nacional, ele pudesse focar um pouco mais em ser pai, isso talvez não tivesse acontecido. Quando a gente olha para o texto, a história de Davi, podendo voltar um pouquinho mais em Samuel, capítulo 12, versículo 9 e 10, nós percebemos que tudo o que estava acontecendo na vida, na família de Davi, era consequência do pecado do próprio Davi. Vamos dar uma olhada lá? 2 Samuel, capítulo 12, o versículo 9 até o versículo 10. Olha só o que diz esse texto, a palavra do Senhor. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Okay? Então, o texto aqui nos deixa claro que a consequência das mortes trágicas na vida, na família de Davi, foi por conta do seu próprio pecado. Nos capítulos seguintes, capítulo 13, 14, nós vamos ver exatamente essas tragédias começando na família de Davi. No capítulo 13, nós temos o registro do Amon, ele violentando a sua irmã Tamar. E a informação que nós temos ali que papai Davi, ele soube disso. E ele teve uma reação diante disso. Dá uma olhada na reação do papai Davi quando soube de uma violentação, de uma violação terrível entre os seus filhos. 2 Samuel, capítulo 13, o versículo 21. Diz assim: ao saber de tudo isso, o rei ficou furioso. Bem, talvez você olhe para isso e fale, é claro, isso só pode acontecer. Um pai vai ficar muito bravo, muito irado, se souber que algo desse tipo tenha acontecido na sua família. E não seria aconselhável para Davi e também para nenhum pai que ele pudesse aplicar a disciplina irado. A ira dele, ou ele irado, ele teria dificuldades de aplicar a boa e velha disciplina ensinada na palavra de Deus. A gente precisa entender que ao aplicar a disciplina, nós precisamos fazer isso com juízo, nós precisamos fazer isso com bom senso. Devemos aplicar a disciplina, mas não deixar isso ser sobrepujado pela ira. A carta de Tiago, capítulo 1, versículo 19 até o versículo 20, versículo 19 e 20, Tiago vai nos ensinar o seguinte: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam sempre prontos para ouvir e tardios para falar, e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ok? Então, de acordo com o Tiago e aquilo que nós estamos aqui pensando, meditando, é exatamente essa questão. Nós não podemos aplicar a disciplina no momento de extrema ira, porque nós não conseguiremos
produzir uma justiça tal qual o nosso Deus. Já não temos condições de aplicar uma justiça tal qual Deus, né? Muito menos com os nossos sentidos abalados ou sobre grande ira. Sobretudo, a história de Davi nos mostra que essa ira dele pôde ser apaziguada. Ele teve um tempo, o Absalão, nessa história toda vai matar o irmão Amon, isso por conta da violência que ele cometeu contra a irmã dele, e irmã de Amon também, né? E tudo isso vai chegar ao conhecimento do papaizão Davi. Mas, novamente, os sentimentos de Davi com isso não é nada amistoso. Ele vai ter novamente indignação, ira, mas isso vai passar com o tempo. Olha só o que nos apresenta um pouco mais adiante, voltando lá para o 2 Samuel capítulo 13, o versículo 38 e o versículo 39. 2 Samuel 13, o versículo 38 e o versículo 39. Depois que Absalão fugiu para Gessur e lá permaneceu por 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Amon. Okay? Então, o texto nos diz que passou o tempo e o pai Davi, que estava bravo, estava irado com os seus filhos, no caso ali Absalão, ele teve um tempo para refletir sobre tudo aquilo e a ira passou, ele cessou. Havendo passado a ira, o Davi deveria ter agido, e aí como um bom pai disciplinador. E aí que nós temos a temática desta mensagem, como é importante a aplicação da disciplina, a boa disciplina, a disciplina ensinada na palavra. O Davi deveria ter agido, buscado orientação de Deus, né? Pais, olha só, deixe a sua ira diminuir com o tempo, mas não deixe de disciplinar os seus filhos. Repito, deixe a ira diminuir com o tempo, mas não deixe de disciplinar os seus filhos. Claro que a cada situação existe uma elevação, um grau da nossa ira, mas não devemos aplicar a disciplina a eles com extrema ira, né? Mas também não devemos deixar de aplicar a disciplina. Haverá um tempo certo, haverá um modo certo, né? E a palavra ela é muito clara com relação a isso. Se, como pai de um filho adulto, como foi Davi, ele poderia também aplicar a disciplina. Se talvez não como pai, mas já está grandão, inclusive o texto mais para frente vai dizer que Absalão já tinha filhos, enfim, ele deveria ao menos aplicar a justiça como um rei, como a autoridade que Davi era naquela cidade, naquela situação, ele não poderia ser omisso, ele deveria aplicar a disciplina, mesmo o rapazão lá, Absalão, já sendo um homem adulto, né? Nós não podemos nos omitir diante disso, né? Exatamente por falta da disciplina do pai Davi, do rei Davi, é que o Absalão entendeu que os limites estavam frouxos e ele pôde fazer o que ele bem entendesse, até mesmo ser totalmente autônomo e ele ser aquele que vai regular a lei. O Absalão entendeu que ele era a pessoa ideal para julgar, para aplicar a justiça, porque ele não tinha a justiça dada pelo próprio pai, a disciplina dada pelo próprio pai. A gente olha para um pouco à frente, 2 Samuel capítulo 15, versículo 4, 2 Samuel 15, versículo 4, e lemos assim: E Absalão acrescentava: Quem me dera ser designado juiz desta terra.
todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim, e eu lhe faria justiça. Percebe? O Absalão achou que ele seria um ótimo juiz, né? Eu entendo de justiça, né? Inclusive, para ele a justiça foi feita, né? Ele passou ileso, isso para ele era justo. Ele matar o irmão era o mais justo, ainda que muitos se revoltem com algo desse tipo, né? Deus diz o seguinte: minha é a vingança, é de Deus, a justiça tem que ser feita por Deus, e como lemos em Tiago, né? Nós, na nossa ira, não conseguimos produzir a justiça divina. Davi falhou, não agiu corretamente, não disciplinou o filho rebelde, a compaixão de Davi se deixou levar acima da justiça de um rei, de um servo do Senhor. Deus também ama, meus irmãos, Deus também tem compaixão, né? De repente a gente olha para essa frase e fala, poxa, mas Deus também. Mas nós devemos lembrar que a compaixão e a graça de Deus anulou a penalidade do pecado, porque o salário do pecado é a morte, né? Assim que diz Romanos capítulo 6, né? Deus teve compaixão e ele não aplicou. E ele concedeu por graça o dom da vida eterna. Mas isso não acontece sem o processo do arrependimento e da conversão, que na verdade tem sido excluso, tem sido deixado de falar por muitas vezes, né? Simplesmente compaixão e graça, sem falar de arrependimento e conversão, né? Deus tem compaixão pelos seus filhos. Ele anulou uma penalidade, mas aguarda que as pessoas se arrependam e se convertam, que creiam, que haja uma transformação, que vivam como verdadeiros filhos de Deus. E aí então essa penalidade é retirada. Deus, ele jamais deixa de disciplinar os seus próprios filhos, ainda que lhe doa, ele aplica a disciplina. Nós, pais, precisamos também entender dessa maneira e aplicar a disciplina em nossos filhos. Provérbios capítulo 13, versículo 24, nos ensina assim. Provérbios 13, versículo 24. Quem se nega a castigar seu filho, não ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Interessante, né? A disciplina, ela está totalmente ligada à questão do amor. A gente, quando disciplina, está praticando um ato de amor para com o filho. É isso que precisa ficar claro, né? E por isso nós devemos aplicar a disciplina. Amamos e por amarmos precisamos disciplinar. Meus irmãos, diante dos direitos autorais, das diretrizes, né, para poder fazer a transmissão, eu receio passar aqui na íntegra trecho de uma reportagem, né? Passar uma reportagem para os irmãos, ou pelo menos duas que eu vi, onde mostra dois pais que entregaram os próprios filhos à polícia. Okay? Isso se torna novidade, né? Se torna notícia. Um deles disse que era cristão, e eu vou comentar aqui um pouquinho o que esse pai relatou diante da entrega do próprio filho às autoridades. O pai disse assim. Bem, primeiro um pouco da reportagem. Na delegacia, o pai disse que a sua atitude já estava surtindo efeitos positivos, porque o jovem reconheceu os seus erros. Aí vem a fala do pai. Já está sendo positivo, porque ele confessou que estava errado, que não vai fazer mais isso. Então, eu acredito no meu filho. Sou suspeito para falar,
mas acredito nele, disse o pai. A dor do pai se evidenciou em seu depoimento, quando ele confessou sentir que também tinha culpa pelos erros do próprio filho. E aí novamente o pai fala: a falha do meu filho é a minha falha como pai. Olha só o que ele disse: a falha do meu filho é a minha falha como pai. Disse um homem de 41 anos que trabalha como motorista. Eu o deixei na cela, o abençoei e fui para casa. Deve ser muito difícil uma situação como essa, né? Um pai de um filho, um marmanjo, alguém já adulto, e ele aplicar uma disciplina desse modo. Na verdade, ele chega a dizer que como cristão ele não poderia ser omisso. Isso aconteceu o ano passado, né? Os pais que continuam aplicando a disciplina aos filhos. Talvez a vara, como ensina a palavra, para esse marmanjo não vai ter grandes efeitos, mas o pai precisa continuar mostrando para o filho que a justiça precisa ser feita. E acredito que esse pai ele vai ter muito mais alegria de manter o seu filho vivo do que deixar o filho correr risco de ser morto exatamente na prática dos seus delitos ou dos seus crimes. Deixa eu recordar as qualidades que eu falei de Davi no início. Ele foi um bom filho, ele foi um bom amigo, ele foi um bom músico, ele foi um bom partido, ele foi um bom guerreiro, ele foi um bom empregado, ele foi um bom conselheiro, ele foi um bom servo de Deus, ele foi um bom rei, mas falhou como pai. Talvez seja a realidade de alguns pais, eu espero que não, né? Pais que sejam bons em muitas coisas, mas estejam falhando como pais. Davi teve as suas falhas como pai e posteriormente nós vimos aqui, lamentou duramente pela morte do seu filho rebelde. Eu quero terminar com mais um texto do livro de Provérbios, que nos dá ótimos ensinamentos, no capítulo 19, versículo 18. Provérbios, capítulo 19, versículo 18. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queiras a morte dele. Se você, pai, estiver ouvindo e puder repetir e puder ler esse texto em voz alta, que isso grave também na sua memória, né? Repita isso: discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queiras a morte dele. Gosto muito de das frases dos embaixadores do rei que diz: construindo meninos hoje para não ter que remendar homens amanhã. É bem isso. Procure ser bom em tudo que você faz. Não há problema em ser bom nas coisas que você fizer, mas cuidado para que a nobre honra que Deus nos concedeu de sermos pai não seja deixado em segundo plano. Seja bom como mecânico, seja bom como padeiro, seja bom como açougueiro, seja bom como pastor, seja bom como servo de Deus, seja bom partido, seja o que for, mas seja também um bom pai. É muito importante. E aí a importância da boa disciplina. Pai disciplinador. Esse sim é o verdadeiro herói, porque ele salva a vida do filho. Pai disciplinador. Esse é o verdadeiro herói. Deus nos abençoe e abençoe a palavra, edifica a palavra dos nossos corações. Vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado por nos ensinar nesta manhã. E creio, Pai, que o teu ensinamento, ele é perfeito, ele também auxilia
pais, mães e também aos filhos. Que tenhamos, ó Pai, em estima os nossos pais, mesmo quando estes nos disciplinam. Dê coragem, dê discernimento, sabedoria aos pais, para que continuem honrando com o seu papel de sacerdote do lar, de homem da casa, de pai disciplinador. Como é importante, Deus, que pais disciplinem os teus filhos. Nós sabemos que nos nossos dias o aumento da maldade também se dá por conta da frouxidão da disciplina de muitos pais, também de muitas mães, do passar a mão na cabeça, e o quanto isso é terrível, porque gera dor, gera sofrimento, gera rebeldia e gera em nós um lamento que pode vir a acontecer, como aconteceu com Davi diante da morte do seu filho Absalão. Verdade, Pai, que nem todo filho e nem toda morte é por rebeldia, mas nos ajude, nos ensine, continue a falar conosco, para que isso não aconteça, essa experiência deixe de ser experimentada. Ao menos, Pai, por estes pais que ouviram a Tua palavra, por favor, Deus, conceda a Tua graça. Pai, ser com os filhos também, ajudando-os a entender, ó Pai, o amor dos seus pais através deste veículo que é a disciplina. Eu oro, agradeço, cada vez que meu pai me disciplinou, cada vez que minha mãe me disciplinou, agradeço pela Tua disciplina, ó Deus. Continue a nos ensinar, a falar conosco. Eu oro, peço por mim, peço pelos meus irmãos em Cristo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus queridos, nós vamos mais uma vez engrandecer, exaltar o nosso Deus, né? E quero convidar vocês a isso na ministração dos nossos irmãos do Me Louvade. Vamos louvar a Deus. Amém, glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o hino do HCC 422, como agradecer a Jesus. Nós só podemos agradecer através das nossas vidas, né? Através das nossas atitudes, e que Deus é o único que merece toda a honra e toda a glória. Então a Deus demos glória. Vamos louvar. Jesus, o que fez por mim.
A Deus continuemos dando toda a glória, né? Deixa eu propor aqui mais um momento de oração. Eu vi aqui o recado da nossa irmã Cleonice, comentando sobre as paradas da irmã dela e o aguardar de notícias, né? Convido você para orar conosco. Coloque aí os teus joelhos no chão, se coloque de pé, se você ainda assim sentir confortável sentado, mas eu quero convidar você a interceder neste momento, né? Pelo conforto da irmã por esse momento, até que as notícias cheguem, e pelo auxílio do Senhor à irmã dela. Vamos orar, meus queridos, por favor. Deus, neste momento nós, em tua presença, intercedemos pela vida da nossa irmã Cleonice. Sê com ela, Deus. Guarde o seu coração, sê com as suas ansiedades, ó Pai, a sua preocupação. Ajude ela, Pai. Por favor, que ela sinta as tuas mãos de poder, o teu conforto sobre ela neste momento, Pai. Sabemos que a falta de informação em circunstâncias como essa, ó Pai, gera realmente uma impaciência, ou mesmo um nervosismo, mas que a tua paz esteja sobre a nossa irmã. Eu suplico ao Senhor pela vida da irmã dela, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Onde ela estiver, com quem ela estiver, que todos tenham a capacitação vinda do Senhor para ajudá-la, para produzir nela, ó Pai, vida e toda a qualidade para que ela possa, ó Pai, ter o seu pleno restabelecimento. Ó Deus, por favor, sê com a vida da irmã, da nossa irmã Cleonice. Ajude ela, Deus. Nós não sabemos exatamente como ela está neste momento. Somente o Senhor, Pai, que é conhecedor de todas as coisas, pode saber isso com perfeição. Saber exatamente, ó Pai, o que precisa ser mudado em seu interior e em sua vida, Pai. Nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa oração, é a nossa súplica, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmã Cleonice, confie em Deus, continue orando. Estaremos também, durante o dia de hoje, em súplica e oração por você, por sua irmã, e uniremos esse pedido de oração também com os demais que temos, e aí também voltarmos a essas orações no culto à noite. Espero que a irmã tenha boas notícias e aí também nos atualizando sobre este caso, tá bom? Que Deus ajude a senhora e também a sua irmã. Meus irmãos, nós vamos caminhar para o nosso desfecho, para o final dessa transmissão, desse culto. Preciso apenas dar aqui alguns recados. Primeiro sobre nosso anúncio da previsão da volta dos cultos presenciais. Tivemos uma reunião com a diretoria durante a semana e nós entendemos que não é o melhor momento. Eu mesmo coloquei também isso para a diretoria, mas houve também um consenso entre os irmãos e entendemos que o momento não é favorável para o retorno, né? Temos o desejo de voltar, queremos rever os irmãos, ter um ambiente diferente, mas entendemos dessa maneira e que Deus nos ajude, nos abençoe também nas nossas decisões. Então, não retornaremos, como estávamos anunciando, no dia 16. O dia 16 seria também interessante, porque nós entramos agora na semana do aniversário da igreja, né? E nós queríamos também poder
celebrar de uma maneira diferente. Já seria bem diferente a nossa celebração, mas poder ter no retorno também um motivo para a nossa celebração, mas não será possível, entendemos que não é o melhor momento. Vamos continuar ainda com as nossas transmissões. Todas as ações necessárias para um retorno presencial, elas continuam, elas se mantêm. Pouco daquilo que nós pedimos aos irmãos daquela pesquisa também nos trouxe apontamentos que nos fizeram refletir, né? Temos aí quase que a metade dos irmãos que indicaram ser também grupo de risco. E a gente já imaginava isso. Nossa igreja, os irmãos que têm participado e congregado conosco, temos bastante irmãos já de idade, mas há também outros fatores de risco, né, que deixam os irmãos nesse quadro, também no grupo de risco, tá? Não queremos trazer pânico, mas também não queremos expor a saúde de nenhum dos nossos irmãos. Então, continue orando. Sabemos que em muitas das decisões que temos, há favoráveis, há contrários, né? Mas eu peço que, seja qual for o seu posicionamento, é importante que você ore, né? E que Deus continue orientando e que Deus continue falando para que a gente possa tomar sempre as decisões pautadas também na vontade do Pai, tá bom? Então, esse é um recado sobre os cultos presenciais e diante disso não temos uma nova previsão, tá? A gente ainda vai continuaremos conversando sobre o assunto, a diretoria, né? E logo nós traremos uma nova previsão aí. Bem, também falamos durante os domingos anteriores sobre uma ajuda ao nosso irmão Hernando. O Hernando, ele trabalha junto com o nosso irmão Cleto, ali na obra da nossa igreja, mas também é um parceiro nos nossos ministérios, seja moradores de rua, seja rota de oração. Ele é da Igreja Batista, Primeira Igreja Batista Vila Oportunidade, mas muito próximo a nós também. E lá já tem uma campanha de ajudar o irmão Hernando a comprar um instrumento. E nós queremos participar disso também, tá bom? Isso que Deus toque no seu coração, fique à vontade para isso, tá? E essa semana, ela será aí uma semana importante para que essas arrecadações aconteçam e a gente já encaminhe aquilo que for levantado aos irmãos da PIBVO e eles vão administrar aí a compra desse instrumento. Se você quiser ajudar, você pode fazer a oferta, indicar a nossa tesouraria, o nosso irmão Rogério, o irmão João Vélez, que você fez essa oferta específica para ajuda na compra do instrumento ao irmão Hernando. Esqueci de ver novamente, se não me engano, um trombone, um trompete, mas enfim, eu que entendo pouco de instrumento, sendo um ou outro, para mim não faz muita diferença. Nós queremos ajudar o irmão, mas depois eu vou me atualizar exatamente do instrumento, né? Tá bom? Então esse é um outro recadinho. E eu falei aqui há pouco, né, do aniversário da igreja, também carece aí das nossas orações, né? Nós estamos em semana de aniversário e estamos muito felizes porque mesmo diante da crise Deus tem permitido a igreja permanecer. Ele tem sustentado, ele tem cuidado de nós, né? E por isso que durante todos esses anos e também agora na crise nós permanecemos como a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu aqui, você aí, somos igreja, né? E estamos em semana de aniversário. Celebre, ore, né? Coloque isso diante de Deus e espero que em breve a gente se encontre para juntamente celebrarmos a Deus. Podemos fazer isso de uma outra maneira. Espero que o ano que vem seja diferente, esse tempo de celebração também, mas não podemos deixar de esquecer. Eu tenho pedido para que você compartilhe também, se você fez aniversário na semana. Eu soube que na semana aniversariou a Lígia,
nosso irmão Wagner, soube também da irmã Nádia Espósito e também da irmã Francisca, né, a mãe do nosso irmão Rubenilson. Eles aniversariaram aí recentemente, não vou lembrar exatamente o dia de cada um, mas também os nossos parabéns a todos, né? Se você fez aniversário, comente com a gente. A gente agora tem essa possibilidade aí do chat, né? Vai comentando e fica também para que oremos e celebremos a Deus por sua vida, tá bom? Nós vamos encerrar por aqui, meus queridos. Estaremos logo mais no culto da noite juntos, a partir das 18h30. E Deus abençoe a todos novamente. Um feliz Dia dos Pais para cada pai que está aqui nos ouvindo também. Deus abençoe. Bom domingo. Fiquem com Deus. Tchau, meus irmãos. Até breve.